Os Gatos de Utah, H.P. Lovecraft, 1920. Dizem que, em Utah, situada além do rio Sky, ninguém mata gatos. E acredito nisso enquanto observo o felino que se assenta ronronante diante da lareira. Pois o gato é uma criatura enigmática, familiar às estranhezas que o humano é incapaz de ver. O gato é a alma do Egito Antigo e o portador das histórias das cidades esquecidas de Meroé e Ofir. Descende dos senhores da selva, é herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala sua língua. Mas o gato é mais antigo que ela, e lembra-se do que a esfinge esquecera. Residia em Utah, antes dos magistrados proibirem a matança de gatos, um velho campônio e a esposa que se deliciavam em encurralar e assassinar os gatos dos vizinhos. O porquê escapa ao meu conhecimento, mas sabe-se que não são poucos os que odeiam o vozerio felino à noite e se enfurecem quando se insinuam furtivamente pelos quintais e jardins ao crepúsculo. Seja qual fosse a razão, esse velho e sua esposa tinham um gosto em prender e matar cada gato que se aproximava de seu casebre. Devido aos sons que ouviam após escurecer, diversos aldeões imaginavam que o método de assassínio deveria ser excessivamente peculiar. Entretanto, os aldeões não discutiam tais questões com o velho e a esposa, por causa da expressão habitual nos rostos encarquilhados de ambos, e porque seu minúsculo casebre, oculto sob as copas sombrias dos carvalhos, situava-se aos fundos de um jardim abandonado. Na verdade, por mais que inúmeros donos de gatos desprezassem aquela gente estranha, o medo que sentiam deles era maior. Então, em vez de tratá-los como assassinos brutais, apenas precaviam-se para que nenhum gato ou animal de estimação vagasse próximo ao casebre remoto sob as árvores sombrias. Quando, por conta de algum descuido inevitável, um gato desaparecia e, depois do anoitecer, ouviam-se os ruídos odiosos, o dono suspirava um lamento impotente, ou se consolava, agradecendo o destino por não ser um de seus filhos a desaparecer. Pois a gente de Utah era simples e ignorava de onde todos os gatos tinham vindo. Certo dia, uma caravana de estranhos vindantes do sul adentrou as estreitas ruas calçadas de Utah. Eram andarilhos obscuros, demasiado distintos dos outros povos errantes que passavam pela vila 2 vezes ao ano. No mercado, liam a sorte por moedas de prata e compravam colares de contas coloridas dos mercadores. Qual o país desses andarilhos, ninguém sabia dizer. Eram afeitos a estranhas orações e haviam pintado, nas laterais da carroça, figuras estranhas de corpos humanos, representados com cabeças de gato, falcão, carneiro e leão. O líder da caravana vestia um toucado com um par de chifres e um curioso disco entre eles. Havia, nessa caravana singular, um garotinho órfão, que tinha apenas um pequeno gato preto como companhia. A peste não lhe concedera misericórdia, ainda que tenha lhe deixado essa pequena coisa felpuda para mitigar a dor. Quando se é bem jovem, pode-se encontrar um grande alívio nas animadas peripécias de um gatinho preto. Assim o garoto, que o povo obscuro chamava de Menes, sorria com mais frequência que chorava, brincando com o gracioso gato, sentado nos degraus de uma carroça pintada com estranhas imagens. Na terceira manhã da estadia dos andarilhos em Utah, Menes não conseguia encontrar seu gatinho. Ele soluçava pelo mercado e alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho e a esposa, e sobre os ruídos que ouviam à noite. Ao tomar conhecimento desses fatos, o soluço deu lugar à meditação. E, enfim, à oração. Ele esticou os braços na direção do sol e rezou em uma língua que aldeão algum conseguia compreender. Na realidade, eles não se empenhavam muito para compreender o idioma, pois sua atenção estava em grande medida voltada aos céus e às formas insólitas que as nuvens assumiam. Era deveras peculiar, mas, ao passo que o garotinho suplicava, sombrias e nebulosas figuras exóticas se formavam lá em cima. Assemelhavam-se a criaturas híbridas, coroadas com chifres flanqueados por discos. A natureza está repleta de tais ilusões, que impressionam os mais imaginativos. Naquela noite, os andarilhos deixaram Utah e nunca mais foram vistos. E os moradores ficaram intrigados ao notar que, em toda a vila, não havia gato algum,
De cada uma das casas onde folgavam diante da lareira, os felinos haviam desaparecido, animais grandes, pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o burgomestre, jurou que o povo obscuro tinha levado os gatos embora, vingando a morte do gato de Menes. Ele amaldiçoou a caravana e o garotinho. Nietzsche, o homem de porte esguio que servia de notário, declarou que o velho Campônio e a esposa eram os suspeitos mais prováveis, pois seu ódio pelos gatos era notório e crescente em ousadia. Ainda assim, ninguém ousou transmitir as queixas ao sinistro casal, mesmo quando o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, jurou ter visto no crepúsculo todos os gatos de Iltar naquele quintal maldito sob as árvores, andando devagar e solenemente em círculo em torno do casebre, de par em par, como se realizassem algum ritual ignoto de feras. Os aldeões não sabiam quanta verdade havia nas palavras de garoto tão pequeno, ainda que temessem que o casal maligno tivesse encantado os gatos, conduzindo-os à morte. Preferiram não se queixar ao velho Campônio até que pudessem encontrá-lo do lado de fora de seu quintal escuro e repulsivo. Então, Ultar adormeceu em vã cólera. Quando o povo acordou perto do raiar da alvorada, vejam só, cada gato deitava-se outra vez diante de sua lareira de sempre. Grandes, pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos. Não faltava um. Eles pareciam deveras lustrosos e nutridos, ronronando com satisfação. Os cidadãos falavam uns com os outros sobre o caso, e não era pouca a sua surpresa. O velho Cranon insistiu novamente que havia sido o povo obscuro que os levara, já que os gatos jamais retornavam com vida do casebre do ancião e da esposa. No entanto, nisso todos concordavam, que a recusa dos gatos em comer as porções de carne ou tomar os pires de leite era deveras curiosa. E por dias inteiros os gatos lustrosos e vadios de Ultar não tocaram na comida, apenas dormiam perto do fogo ou sob o sol. Demorou uma semana inteira até os aldeões notarem que luz alguma se via acesa ao anoitecer, nas janelas do casebre sob as árvores. Então, o esguio Nietzsche reparou que ninguém avistara o velho ou a esposa desde a noite em que os gatos haviam sumido. Na semana seguinte, o burgomestre resolveu superar o medo e bateu à porta da habitação estranhamente silenciosa, sob o pretexto de seus ofícios. Embora tenha levado consigo, por precaução e por testemunho, Shang, o ferreiro, e Tu, o lapidador. E quando arrombaram a porta frágil, depararam-se com isso apenas: 2 esqueletos humanos, os ossos descarnados que jaziam no chão de terra batida, e uma porção de besouros isolados, rastejando nos cantos sombrios. Houve, posteriormente, profusas conversas entre os aldeões de Ultar. Zat, o magistrado provincial, discutiu longamente com Nietzsche, o esguio notário, e Cranon, Shang e Tu foram soterrados por perguntas. Mesmo o pequeno Atal, o filho do estalajadeiro, foi arduamente questionado, recebendo frutas cristalizadas como recompensa. Falaram do velho Campônio e de sua esposa, da caravana de vindantes obscuros, do pequeno Menes e seu gato preto, da prece entoada por Menes e seu efeito no céu, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana se fora, e do que mais tarde encontraram no casebre, sob as árvores sombrias daquele quintal repulsivo. No fim, os aldeões aprovaram esta lei notável, da qual falam os comerciantes em Hetheg, também discutida pelos viajantes em Nir. Em Ultar, ninguém mata gatos.